Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Conversa com Orley, aquele nosso bate-papo semanal, quando falamos sobre empresas, empreendimentos e o que gira em torno de desenvolvimento e de progresso para o nosso país. Hoje nós vamos falar sobre os desafios de sobrevivência das microempresas individuais, das microempresas e das empresas de pequeno porte. Para isso, nós convidamos o professor Marco Antônio Nogueira. Marco Antônio é consultor educacional, consultor de negócios, de gerenciamento, planejamento estratégico, gestão de projetos e por aí vai, né, Marco Antônio? Foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, que a gente possa trazer luzes a esse debate importante, que é a economia regional, que é tocada principalmente pelas MEIs, EPPs e as micro. Pois é, só para a gente abrir aqui, para vocês terem uma noção de alguns números, no Brasil, cerca de 2,1 milhões de empresas foram fechadas no último ano, o que dá uma média de 4 negócios extintos a cada minuto no país. Em relação a Minas Gerais, os encerramentos de Minas Gerais, 20.943 empresas fecharam as portas nos primeiros 4 meses deste ano, de 2024, uma variação de 23% em relação ao mesmo período do ano passado, 2023. Marco Antônio, essa mortalidade, eu estou vendo aqui, você me passou um insight aqui muito interessante, por sinal, da sobrevivência das microempresas individuais, das micro e das empresas de pequeno porte. Mortalidade em junho de 2024, junho passado agora. Uberaba, 711 empresas nasceram, 384 morreram. Aqui em Uberlândia, 2.265 empresas surgiram e 1.168 deixaram de existir. Como é que se avalia isso? Esse índice de mortalidade diz respeito ao primeiro semestre, né? O que se verifica é que talvez quase na mesma proporção que as empresas nascem, elas também estão morrendo. Aliás, no Brasil, apenas 25% das empresas de todos os tipos chegam aos 10 anos, né? E a mortalidade das MEIs e das micro e pequenas empresas, ela é alta. O que acontece é um fenômeno já conhecido do SEBRAE, dos órgãos governamentais e até das prefeituras, em que, da mesma forma que você tem um incentivo para abrir uma MEI, hoje, por exemplo, uma MEI você consegue abrir em até 5, 6 horas. Né? E você tem uma taxa única, algo em torno de R$ 76, onde estão o INSS, o ICMS, o ISSQN. Então, a facilidade com que se abre, por exemplo, uma MEI e até uma microempresa, ela também pode estar relacionada à questão da mortalidade das mesmas, principalmente na questão da gestão econômico, financeira e mercadológica. Bom, para abrir uma microempresa, por exemplo, são R$ 360 mil. Isso. Menos é igual a isso ou menos? Esse, na verdade, 360 é o faturamento total que ela pode ter durante um ano. Isso. Né? A MEI, por exemplo, é R$ 81 mil e ter apenas um funcionário. E a EPP ela vai variar de um faturamento de 360 a quase 5 milhões. Hoje, e não é de hoje, quando a gente fala hoje é questão temporal, mas desde uns 4 anos atrás, a facilidade em abrir negócios, que é algo importante, ela gerou uma proliferação de novos negócios, nem sempre sustentáveis de forma gerencial. A vida útil dessas empresas, estou vendo aqui no site que você nos passou, é de até 5 anos. A microempresa individual, 29%, micro, 22%,
e a de pequeno porte de 17%. Menos de 25% do total de empresas sobrevivem, conforme você já disse, até os 10 anos. Uma em cada 5 fecham no primeiro ano. Sim. Terrível isso, hein? É um índice de mortalidade muito, muito ruim, né? Principalmente em função de se abrir um negócio muito mais pela necessidade do que pela oportunidade. Quando você abre um determinado negócio muito mais pela necessidade, você acaba atropelando alguns processos, até de constituição da empresa, mas principalmente de planejamento. Quando se fala em plano de negócio, é quando você senta, estrutura e verifica uma oportunidade. Tem um outro grande desafio das empresas que nascem, que elas querem produzir o mesmo que já tem no mercado. Quer dizer, a inovação é muito pequena. O uso do marketing digital é quase nulo, né? E isso vai fazer com que essa mortalidade aí de até 5 anos, ou mesmo de cada 5, uma está fechando, ela se prolifere. Por isso é que os órgãos governamentais, principalmente em nível municipal, precisariam dar maior visibilidade ou maior apoio para o fomento desses negócios. Se sabe que a tendência do emprego formal é algo que vai, de uma certa forma, ser reduzido ao longo do tempo. A taxa de natalidade brasileira não está longe de 1,1, né? A questão da informatização, das IAs, das inteligências, né? E a própria indústria de grande porte que está automatizada. Então, a tendência é que a pejotização, né, que já é uma realidade, e no médio prazo é um grande problema para a previdência social, né? A pejotização, a formação de novos negócios tende a se proliferar para manter, né, essa qualidade, essa sobrevivência. É necessário trabalhar muito fortemente a capacitação. Resumindo isso que você falou, Marco Antônio, a pessoa às vezes vai dizer, vou abrir uma empresa e não faz pesquisa para ver que tipo de negócio que ele está pensando, por exemplo, montar uma indústria de picolé, de sorvete, entendeu? Ele tem que pesquisar o mercado, tem que pesquisar a vizinhança, o terreno, a área, essa coisa toda. E isso normalmente não acontece. Não acontece. Como uma boa parte desses novos negócios nascem pela necessidade, né? E muitas vezes a gente fala da teoria do olho gordo. Deu certo com uma pessoa, então eu vou montar. E não é bem assim. É aquela historinha do remédio para gripe. Todo mundo tem, mas nem sempre funciona para todo mundo. Então, quando você parte da necessidade de montar um negócio e ainda não avalia as possibilidades, um plano de negócio, fica muito mais complicado. E tem um outro detalhe que passa desapercebido. Muitas vezes o micro, a MEI, empreendedor, ele confunde o caixa da empresa com o caixa individual. Chega na sexta-feira... Isso acontece muito. Muito. Eu fui consultor do Sebrae São Paulo, eu lembro de 2 casos que, na época, para mim, foram sintomáticos, né? Aliás, isso você pode ser até preso, né? Processado, porque a empresa é uma entidade, é um PJ, e você é um PF, uma pessoa física. Então, muitas vezes, o filho do dono, a esposa ou o próprio dono passa lá no caixa, não, me dá o dinheirinho aí para o final de semana. Isso é muito comum, isso descapitaliza. E aí a tendência qual é? Você ir para o sistema bancário. Sistema bancário com uma taxa de juros mediana de 5% a 6% ao mês. Tem que ter, estipular uma retirada, né? É por aí. Isso, é uma retirada. Para os sócios ou o proprietário. Proprietário, é o tal do Prolabore, né? Que aparece nos demonstrativos contábeis. Mas mesmo isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Olha, eu sou o gerente, eu sou o dono, então eu tenho que ter um Prolabore alto. Se você não tiver um fluxo de caixa, nem que seja num papel, numa planilhinha simples, você descapitaliza a empresa e, com isso, chega perto aí de fechá-la, né? Além de fechá-la, você tem um problema, ficar com a dívida, né? Lembre que a empresa é sua, está lá no contrato social, e isso pode te perseguir para o resto da vida.
Muita gente reclama, né, que fechar uma empresa hoje é muito mais difícil do que abrir. O problema não é só fechar, né? Não. São os acertos, né, que tem que ser feito com o governo, com tudo. Sim, você tem os impostos em nível municipal, mas você tem também os estaduais e outro, né, que é o INSS. Então, quando você vai fechar uma empresa, há um sistema governamental para olhar todos os tipos de dívida. E você precisa, primeiro, pagar os funcionários. Essa é uma determinada regra. Então, para fechar é algo demorado. E a depender do contrato social, quem lá está, você fica inativo para o sistema financeiro para novos empréstimos. Ou seja, é um problema seríssimo. Demora, sim, demora porque tem que ser feito todo um acerto, todo o pagamento de tributos e principalmente olhar para os funcionários. E o governo facilita, né, com parcelamento e tudo mais, né? Parcelamento, redução de taxa de juros, até perdão de alguns tipos de dívida, etc. A depender da situação. O país vive, e já faz algum tempo, uma proliferação de CNPJs. Quer dizer, fecha aqui, abre lá, né? E isso tende, aliás, o Pix também tem essa função, tende a ser minimizado ao longo do tempo. A fiscalização, a inteligência artificial das receitas estaduais e federais, elas estão muito atuantes nesse aspecto. Luciano, o Ecoparque é uma grande realidade. É um prazer te receber aqui, Orley, para você ver com seus próprios olhos, seus telespectadores, o quanto isso aqui já é uma realidade, um bairro 100% planejado. A primeira entrega em Conil, estamos preparando agora, foram 270 lotes, já organizando essa entrega, já pronto para construir. É um bairro essencialmente residencial, mas com toda a estrutura comercial, vamos dizer assim, para atender os moradores. Exato. Os bairros planejados têm essas características, né? Então eu tenho uma oferta comercial para trazer toda a conveniência para o bairro. E agora, tanto no Ecoparque 1 quanto no Ecoparque 2, né? A gente agora, são 490 lotes ali no Ecoparque 2. Então estamos preparando uma grande entrega agora do Ecoparque 1, tudo ainda nesse semestre, e meeting, lançamento do Ecoparque 2. A infraestrutura toda já organizada. Sempre entregue 100% com a estrutura pronta. Mais um grande lançamento em Conil. Marco Antônio, eu entrevisto muito aqui empresários e a gente depreende de todos eles, pelo menos da grande maioria, a dor é uma só, a falta de mão de obra. Como é que você avalia isso? Tanta empresa abrindo, onde vai arrumar mão de obra para isso? Olha, a questão da mão de obra no Brasil, ela está se tornando crônica. Eu ouço muito isso, eu vejo essas dores do empresariado muitas vezes de perto. O que tem acontecido com a nação é que nós, de uma certa forma, não valorizamos mais tanto o emprego. Eu digo isso pelo seguinte, nós temos uma quantidade de jovens que são chamados nem trabalham e nem estudam. Nós temos também uma certa repulsa para trabalhar 8 horas, para trabalhar final de semana, para trabalhar em feriados. Você tem uma cultura, e isso é muito complicado, porque hoje no país, 25 milhões de pessoas dependem de auxílios governamentais. O BPC, o Bolsa Família, alguma coisa que também tem em determinadas prefeituras. Quando você junta tudo isso num caldo, né, a conta não, eu não vou trabalhar porque se eu for registrado eu perco o meu BPC, eu perco o meu Bolsa Família. Não, eu não consigo trabalhar todo final de semana. Recentemente, um empresário do ramo de supermercados, ele fez a seguinte consideração: o que eu faço para reter pelo menos a pessoa aqui 6 meses? Né? Falou, olha, é questão de benefício, bonificação, não, mas eu já faço isso. Olha, de dar uma folga, né, principalmente em final de semana, aí eu não consigo. Só para você ter ideia, hoje um dos problemas mais crônicos em um supermercado de médio e grande porte é açougue. Os bons velhinhos, né, aqueles açougueiros que batem o olho, sabe, eles estão, né, aposentando. Os magarefes. E os novos, se bobear, tá difícil saber que o frango tem 2 pés. Então, é algo muito, assim,
muito complicado porque você gera, de um lado, a percepção que não precisa se esforçar, que tem que ter muito descanso. Eu tenho certeza que a gente tem que ter descanso, mas a gente também precisa se esforçar para termos algo. Eu entrevistei aqui, particularmente, um empresário de Uberaba até. Ele não me pediu sigilo, mas tudo bem. Ele falou, professor Orley, a minha empresa era para ser 3 vezes maior que é. Entendeu? Então, ele busca mão de obra no Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. E ele fala, e é uma dificuldade tremenda, que ele tem que mandar material lá para ser produzido lá, depois vem aquela coisa toda, sabe? Isso vai empanando o negócio. Onera o custo, né? Onera o custo. Então ele fala, poderia ser 3 vezes mais, mas não... Ele fala que oferece tudo que você está falando, ajuda de custo, transporte, auxílio isso, auxílio aquilo, tudo tal. Ele falou que tem provas de gente que ele procurou, entendeu? O pessoal do RH dele. A pessoa prefere ficar em casa assistindo televisão, entendeu? Não, eu vou, mas tem que registrar? Tem. Não, então não vou. Entendeu? Provavelmente tem algum benefício governamental, né? Isso com certeza. Né? O que acontece, Orley, é o seguinte: as empresas intensivas em mão de obra, calçado, confecção, frigoríficos. Eu estive um tempinho atrás em Palotina, né, na Cevale, e eles estão buscando pessoas a mais de 100 quilômetros. Olha aí. Né? Poxa, mas é um trabalho complicado. É um abatedouro de frango, funciona praticamente 24 horas. Você tem sessões que são quentes, sessões que são frias. E uma das soluções paliativas, mas está sendo uma solução, é trazer os haitianos. Porque para eles, né, por exemplo... Não tem hora, né? Não tem hora, e ali é um nirvana, vamos imaginar. Comida, salário, uma casa, etc. Determinada rede de fast food, né, famosa no mundo inteiro, ela traz pessoas de outras regiões para estar, por exemplo, aqui em Uberlândia. E dá a casa, ela dá a roupa, ela dá a alimentação, etc. Né? Para quê? Para reter a mão de obra. Então, empresas intensivas em mão de obra, elas estão tendo e terão mais ainda porque a quantidade tende a ser reduzida. E, de novo, quando você tem aí aproximadamente 25 milhões de pessoas vivendo com algum tipo de benefício social, é algo que complica ainda mais essa equação para o empresário. E aí ele vai onerar o custo, onerando o custo, ele coloca no preço, porque o empresário, na verdade, ele é um intermediário, né, do consumidor com o governo, que é o preço. E com isso você gera problemas aí de custo alto que vai acabar repercutindo na inflação. Professor, e vai criando também aí, desculpe o termo, um exército, né, de vagabundos, de gente sem dignidade, que não trabalha, não faz jus àquele dinheiro que ele está recebendo ali. E alguém está pagando para ele. É preocupante essa percepção de que o trabalho não vale a pena. Que o trabalho cansa. Isso, para um país em desenvolvimento, e nós não somos nenhuma Suíça, nenhuma Alemanha, é algo muito complicado, porque nós vamos desembocar, né, no conceito de um país de renda média baixa. E sendo um país de renda média baixa, a gente não sai dele sem muito esforço, sem muita produtividade. Aliás, a palavra de ordem, né, é exatamente essa. O país acaba de perder, já está cientificado isso, o bônus demográfico. Significa que nós teremos cada vez mais idosos, né, e uma base menor de contribuições. Isso é péssimo, por quê? Porque todos os países que cresceram e se tornaram ricos tiveram bônus demográfico antes. Aproveitaram aquela fase em que poucos se beneficiavam, né, de uma maneira assim muito simples, de uma previdência. E aí, como que nós fazemos? Sem produtividade, com perda de bônus demográfico, é muito complicado se tornar um país médio rico.
Nós já abordamos esse assunto aqui da questão da longevidade, né, que está crescendo cada dia mais, em função de alimentação, de esportes, de modo de vida, essa coisa toda, e alimentação também. E o país está se transformando, o mundo, né, está se transformando num mundo de velhos, de idosos. Olha, Também. O homem centenário já não é nenhuma novidade. não, Um punhado por aí. sim, sim. Se você pensar que todo o sistema previdenciário, não só do Brasil, como do mundo, né, tinha uma média do seguinte: a pessoa se aposenta com seus 50, 60 anos, mas vai viver só mais 10, e hoje está vivendo até 25, não fecha a conta. Né? Por exemplo, essa questão das BEIs. Você paga algo em torno de R$ 75 por mês, mas vai poder se aposentar com um salário mínimo. Não dá. Né? A conta não fecha. Não fecha de jeito nenhum. Então, se nós não mudarmos algumas coisas de maneira estrutural, nós vamos perder emprego e vamos perder negócios. E não atrai nenhum investimento externo também, né? É um dos detalhes, né, que infelizmente prejudica essa presença do capital estrangeiro aqui, do capital externo. O capital externo, Orley, nós estamos perdendo, eu diria que talvez a última oportunidade, que é o deslocamento das fábricas da China, do Oriente, porque se verificou na pandemia que o mundo está dependente do chip de Taiwan, de determinados produtos da China. Ponto. Né? Tanto é que os carros estavam todos parados lá porque não tinham o seu controle eletrônico. Então o mundo percebeu, quando eu falo mundo, Europa, Estados Unidos, e estão repatriando as suas empresas, principalmente para o México. Poderíamos pegar isso? Sim, mas nós não temos mão de obra. Quando se fala, por exemplo, vamos trazer empresas de tecnologia, nós não formamos nem metade, né, das pessoas em engenharia da computação, que, aliás, entra muita gente, mas lá na formatura é 5 que se formam. Né? Nós esquecemos as engenharias e isso é um problema gravíssimo para o país. E nós não estamos aproveitando isso, que você está trazendo indústrias do Oriente, né, por exemplo, para perto do seu mercado. O México, pela proximidade, pela também qualidade, está fazendo isso. Nós não. Então, corremos o risco de atrairmos, aliás, estamos atraindo, e também não é nenhum problema, empresas voltadas para produtos de baixo valor agregado. Bom, nós vamos entrar nessa história agora de tecnologia. A gente não pode deixar de tocar nisso, mas antes nós vamos tomar um delicioso café Cajubá. Cajubá. Ei, cafezinho bom. Isso é muito bom. E se na sua região não tem o café Cajubá lá na venda, no armazém, no supermercado, você entra no seu celular, no seu computador, no cafecajubá.com.br. Acesse lá o mix de produtos do Cajubá, faça o seu pedido que logo, logo está aí na sua casa. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. A gente nota também, aliás, nós já falamos sobre isso aqui antes do programa, que a pessoa, às vezes, não presta atenção na abertura de uma empresa micro, quer que seja de pequeno porte, que hoje o negócio virtual tá em alta, né? Muito em alta. Às vezes o negócio dele pode ser de forma online, né? E ele abre uma loja física. Sim. Se você olhar aquele conceito... Aí é tal da pesquisa, né, que não é feita. Né? Também.
Na verdade, a gente vai até um pouquinho antes, né? Entender aquele conceito da jornada do cliente, né? Que eu tenho que atrair, eu tenho que fidelizar, eu tenho que reter e por aí vai. É. O que acontece hoje, por exemplo, é que você não necessariamente precisa ter uma loja ou um local físico, ou se tiver, algo pequeno. Mais do que isso, você pode terceirizar. Eu tenho uma grande ideia, vamos pegar a Apple, é o caso clássico, né? Startup, né? Você pega a Apple, toda a sua engrenagem, ou toda a sua parte física está lá para Taiwan, China, enquanto a cabeça pensante está ali para o lado de Los Angeles, na Califórnia. Silício, Vale do Silício. Eu posso pensar um negócio também dessa forma. Eu não preciso ser dono da cadeia produtiva. Eu posso ser dono do marketing, eu posso ser dono do contato com o cliente, eu posso ser dono da ideia. Mas existem negócios que sabem produzir melhor do que eu, né? Muitas vezes uma pastelaria, ela não necessariamente precisa produzir a massa. Ela pode comprar de alguém, né, que produz com excelência. Mas mesmo assim, ela pode também fazer inovações. Tem uma pastelaria aqui em Uberlândia, interessante, que você vai lá e monta, né, o seu pastel com caracteres de animais, de bichos. Em São Paulo tem uma outra que são desenhos da Mônica, até do Bob Esponja. Quer dizer, você está diferenciando. Um dos grandes problemas que eu citava da queda, da extinção de empresas é o quê? A baixa inovação. E o marketing digital hoje ele é fundamental. De cada 10 pessoas, 7 consultam um site, né? Consultam o Instagram, fazem aquela comparação de preços para comprar um determinado produto. Então, ter marketing digital não é modismo. Ou você tem ou não tem um negócio. A inteligência artificial, professor, vai continuar, vai prejudicar a questão da empregabilidade no mundo? Olha, se nós analisarmos um pouco da história econômica, né, eu não vou usar aqui todo o conhecimento da economia, mas essa questão das mudanças ao longo do tempo, elas sempre demonstraram o seguinte, né? Eu lembro muito na Revolução Industrial, quando foi criado o tear a vapor, e aí um grupo de pessoas chamadas ludistas, porque eram lideradas por um cara chamado Lud, saíam quebrando os teares a vapor, porque ia ter desemprego. Se você analisar a entrada do Uber no Brasil, lembra que os taxistas, ou o padrão normal, pelo menos em alguns locais, saíam batendo no pessoal do Uber, né? E hoje a gente vê aí, claro, cada um na sua, mas sobrevivendo, criando inovações, né? Aquela história de dar uma balinha não resolve mais. A mesma coisa a gente pode entender das tecnologias da informação. Não preciso mais do fax, por exemplo, nem do telex, do telegrama, que a gente pagava até por pontos, né? E você vê que a economia continuou gerando, a produtividade aconteceu. Porém, nós estamos num período econômico em que a capacidade analítica e o conhecimento é fundamental para lidar com tudo isso. Nunca antes na história da humanidade, de uma maneira massiva, a gente precisa de pessoas que saibam pensar e saber utilizar aquela determinada ferramenta. Caso contrário, a gente vai ter uma horda de pessoas aí que vão ficar à parte da sociedade, à parte da economia. O ensino nosso hoje, professor, não tem como a gente negar. Então, péssimo a qualidade do nosso ensino. Isso a gente vê. Eu já conversei aqui com especialistas, inclusive nessa área de computação e tudo mais, que uma boa parte dessa meninada aí não tem condição, não tem intelecto para formular uma questão para um computador. O algoritmo sozinho ele não dá conta de... Ele tem que ter alguém para alimentá-lo. Tem que ter um comando. Tem que ter um comando. E a qualidade da nossa situação, do nosso ensino, não está lá essas coisas. Né? A última foi que ficamos... O senhor já foi proreitor, já de universidade, tudo, o senhor sabe bem como é que é essa coisa. O último índice ruim foi que ficamos nos últimos lugares em criatividade no mundo. Ora, criatividade pressupõe o que você falou.
saber pensar, saber ler, pensar, né? Concatenar ideias. Concatenar ideias. Quer dizer, olha, eu tenho um supercomputador aqui, uma planilha, mas o que está saindo aqui? Se nós entendermos que aproximadamente 60% da mão de obra brasileira é analfabeta funcional, né? Que não Triste, hein? Triste. Que não sabe ler um gráfico, estudar um gráfico, fica muito difícil. Na questão de leitura, estamos também muito atrás, e isso é terrível. Significa que nós não vamos poder utilizar todo o potencial das tecnologias da informação. Há uma corrente na educação que diz que as pessoas não precisam disso porque vai estar pronto ali. Mas esse está pronto significa o seguinte: o que eu faço com isso? Né? Tem um ex-reitor de Harvard que ele diz o seguinte: conhecimento tem para todo lugar. O desafio é saber, naquele momento, que ferramenta você precisa para resolver aquele problema ou para melhorar uma determinada situação, que é a capacidade cognitiva. E isso nós estamos perdendo. Recentemente, no jornal Estado de São Paulo, um dos criadores da inteligência artificial, ele fez exatamente essa colocação. E ele fazendo meia-culpa. De fato, o celular está atrapalhando as nossas crianças. Ele falou isso textualmente. Elas não estão tendo a capacidade de concentração, de foco, portanto, não vão ter capacidade cognitiva nenhuma, e isso precisa ser resolvido. Quer dizer, ele estava dizendo o seguinte: eu criei um monstro. Né? Não foi só ele, claro. Na Suécia já é vetado o celular. Algumas escolas no Brasil está proibido. No Colégio Dom Pedro, no Rio de Janeiro, por exemplo, entrou, deixa o celular para cá. Se precisar, é só na hora de ir embora. Então, as IAs, ou as tecnologias da informação, nos ajudam. Mas a forma como estamos utilizando num país de educação média-baixa, né, num país que precisaria crescer, isso é extremamente preocupante. E se você analisar, falta foco. E sem foco eu não consigo nem pensar. Para pensar, eu preciso conhecer ideias. Se eu não tenho ideias, o robô, a IA, toca a minha vida. Dentro disso que o senhor falou recentemente, agora dia 17 de julho, o psicólogo norte-americano Jonathan Haidt, ele lançou um livro lá nos Estados Unidos, já lançou agora no Brasil, dia 17. Geração Ansiosa. Ele fala exatamente isso que o senhor falou aí. Que a meninada perdeu a oportunidade de brincar, já perdeu. Não brinca mais, não sabe o que é brincar. Trocou pela tela dos iPhones da vida, entendeu? Isso está criando uma geração de crianças ansiosas, deprimidas, porque não conseguem criar, não conseguem conversar, não tem diálogo entre elas, inclusive com os próprios pais, que são também os grandes culpados dessa praga, né, vamos dizer assim. E isso que você fala é muito simples da gente observar em bares e restaurantes. Chega ali o pai, a mãe, né, e a criança. Primeira coisa, o pai ou a criança já tem um celular, já vai para o joguinho dela e fica ali absorta. Você tem o pai e a mãe que está ali conversando, mas não conversando, né? É aquilo que alguns psicólogos chamam de relacionamento gasoso. Qualquer pancadinha, qualquer vento ali no relacionamento, vou sair, vou divorciar, vou brigar. Esse é um grande problema. Existe um restaurante em São Paulo interessante. Você tem que deixar o celular desligado, senão você não é atendido. Né? Olha só. E lota. Quer dizer, eu preciso ter uma... É o diferente, né? Eu preciso ter uma coação para entender de que o excesso, né, não é benéfico. Eu acho que sim. Mas só que se a gente não atentar para isso e para os danos, e eu volto a esse criador, um dos criadores da IA, falando que estamos perdendo foco, as crianças estão sendo prejudicadas, nós precisamos resolver isso urgentemente. Eu lembro que tem um estudo na França que eles voltaram com a tabuada. Na China, esqueça. Vai lá no ábaco, né? Vai lá na tabuada, vai pensar, etc e tal. Tá aqui um monte de brinquedo, cria alguma coisa.
E nós, infelizmente, por N razões socioeconômicas, estamos deixando aí a nossa criançada, que queira ou não é o futuro. Eles podem não acreditar, mas eles são o nosso futuro, dependentes aí de uma telinha. Você que está aí nos acompanhando, você deve estar perguntando, porra, mas vocês saíram do assunto de empresa para entrar nessa de criança com problema de depressão e tudo mais, mas tem tudo a ver, né, professor? Tem tudo a ver. Porque essa criançada, essa meninada que está aí, quer queira, quer não, é o futuro nosso. A gente não sabe que modelo de futuro que é, mas eles são os futuros responsáveis do nosso amanhã. Sim. E a prosseguir como está, não vai ser um futuro lá muito auspicioso, né? Não, porque aí, e você colocou bem, Orlene, a gente volta ao drama do empresário. Eu não consigo repor minha mão de obra. Sim. A pessoa roda 6 meses aqui, que é o tempo dela pagar algum iPhone ou algum produto que ela comprou. Essa rotatividade é terrível, né? É por isso que, por exemplo, em determinadas lanchonetes supermercados já tem caixa autônomo. Você está fazendo isso, né? Por isso também que a gente está tendo, e eu acho isso até interessante, uma migração de pessoas do Nordeste para regiões como o Triângulo Mineiro. Por quê? Porque as pessoas que aqui estão não dão conta. Aquela que veio, por exemplo, do Maranhão, veio de uma Alagoas, que quer vencer na vida, que quer ter uma vida melhor, elas estão tomando lugar. Interessante isso, professor. Não, sim. Mas se você analisar, isso acontece nos Estados Unidos. Quem que tira a neve da porta do americano? O mexicano, o brasileiro, o dominicano, o cubano. Não é isso? Então, esse pessoal, e a gente está citando eles do Nordeste, que graças a Deus estão vindo para cá de uma condição melhor do que os seus pais, porque os pais vinham para trabalhar na cana, todo aquele sofrimento. Pau de arara, aquela Isso. coisa toda, né? E eu tenho sempre em casa me falam, o pai vai fazer pesquisa social, eu vou. Eu sempre pergunto para os caixas, e a gente nota que ele é de uma região diferente. Então, super bem, as crianças na escola, ganhando muito mais do que ganharia lá, sentem saudade do açaí, sentem saudade da praia, mas não querem voltar, principalmente pelos filhos. Ou seja, os filhos estão na escola, estão numa creche, numa condição melhor. Então, esse pessoal acaba substituindo os nativos daqui, que muitas vezes não se dispõe a trabalhar no final de semana, não se dispõe a trabalhar 8 horas e por aí vai. Interessante isso. É a substituição da mão de obra, né? Substituição não, porque não é uma mão de obra que não existe, né? Eu diria que é uma alteração do padrão da mão de obra. Porque esse pessoal vem com, a gente fala no futebol, sangue nos olhos, né? Ele vem com garra para querer vencer e ter uma vida muito melhor para a família. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. A gente acompanhando a quantas anda a economia do nosso país, no nosso entorno também. Essa mortalidade de empresas, como é que o senhor vê o futuro disso? Olha, nós estamos numa região, né, do agronegócio. Privilegiada, né? Eu diria que é um oásis. Né? Não só aqui, você tem o sul de Minas, que é muito evoluído, o centro-oeste, tem outras regiões do país. Isso, Mato Grosso, Matopi lá em cima, né? Piauí, Tocantins e tal. Eu vejo com bons olhos por duas razões que não estão aqui no Brasil. Estão na China e na Índia.
Quando o chinês, e ele já está começando a comer muita batata frita, ele vai precisar de óleo, né? E a gente está aqui para isso. Ele vai precisar comer proteína. E aí a gente produz farelo de soja, torta, né, da soja, também milho. Na Índia, com seu 1,5, 1,4 bilhões de pessoas e uma carência de água terrível, eles são os grandes fomentadores do nosso agronegócio. Claro que aqui você tem produtividade, o agro é o único setor da economia que cresce com uma produtividade em torno de 2% a 5% ao ano, já faz muito tempo. Sem desmatar, né? Sem desmatar. E um detalhe, né? Se você pegar recentemente... Na verdade, foi implementado, mas isso já vem desde os anos 2000. O etanol de segunda geração, né, que a Raízen está implementou numa cidade próxima da minha, em São Paulo, chamada Guariba, que você aproveita 100% da cana. Você aproveita o bagaço, você aproveita as raízes, você aproveita a folha, tudo para produzir etanol ou açúcar. Chama etanol de segunda geração. Então, você imagina que não vou precisar expandir. Porque eu vou aproveitar o que hoje você aproveita 40% da cana para produzir açúcar e etanol, você vai aproveitar em 100%. Ou seja, nosso agronegócio é de muita potência, ponto. Mas ele depende desses esses dois trens, chamados China e Índia. Europa, esqueça. Está cada vez mais nacionalista. Estados Unidos são autossuficientes. E detalhe, a gente está fora das grandes rotas de logística do mar. Nós somos longe. E mesmo assim, sai um produto daqui que tem um custo para um chinês e um indiano menor que o do australiano, que está ali do lado. Nós temos um problema também, né? A gente está, de repente, saindo um pouco do rumo da prosa, mas é interessante. Nós fizemos um evento há pouco tempo em Patos de Minas, da AMIPA, que é a Associação Mineira de Produtores de Algodão. E o Brasil hoje passou os Estados Unidos na exportação de algodão. É uma coisa meio sazonal, vai e volta, tudo tal, mas... E uma das dores do pessoal, tinha lá também o pessoal da indústria têxtil, né, que é o grande consumidor do algodão. Então, o maquinário brasileiro está sucateado da indústria têxtil. Entendeu? Os portos nossos não estão acompanhando a produção do agronegócio, em particular do algodão. Os portos estão cada vez mais sucateados, porque a produção aumenta, a demanda aumenta e os portos não têm condição de atender aquilo. Tudo isso vai travando a produção. Outro detalhe interessante lá, essa questão da commodity também, né? Que o Brasil compra o algodão de fio egípcio. O famoso 7 fios egípcios. 7 fios egípcios. Nossa, você não tem de 10 fios egípcios. É uma balela, né? Porque é o nosso algodão mais puro que está sendo manufaturado lá. Como é que você vê isso, Marco Antônio? Essa história toda em cima disso. Olha, eu trabalhei 10 anos no Grupo Sadia, a gente via isso de uma maneira muito clara. Claro que isso hoje já está muito mais solucionado. Da porteira para dentro, somos imbatíveis. Mudou a porteira, ou melhor, passamos a porteira, aí você vem com estradas ruins, assalto, seguro, produtividade baixa, né? Você está falando dos portos. Tem uma questão dos portos que ela parece assim, mas como ninguém viu isso? O Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, ele está sendo assoreado. E hoje os grandes navios são de grande calado, quer dizer, profundidade. Só que os navios não podem entrar ali sob pena de ficarem encalhados. Surreal isso, né, não? É que nós somos um país da última hora, né? A gente só resolve as coisas quando acontece, né? Nós temos 2 portos que são excelentes, mas as vias para chegar lá, como faz? Os nossos trens melhorou a malha, melhorou, mas a velocidade não. Por quê? Porque determinado trem para chegar no Porto de Santos tem que passar por dentro de São Paulo numa velocidade de 20 km. Porque tem casa de um lado, casa do outro.
e vai por aí. Ou seja, a questão da As logística bitolas, às vezes, também não coincidem, né? Uma bitola lá é um, outra aqui é outra. tem isso. E bitola vem lá das estradas romanas, né? Exato. A largura delas. Aham. Que é... Quando a gente fala que a China está interligada por trem-bala, né? De Pequim até o Himalaia, mas como? Como que nós não fizemos o básico aqui? E ainda temos restrições à privatização, né? Hoje nós temos uma grande empresa, que é a Rumo Logística, que trabalha bem isso, mas não basta. Você tem questão ambiental, por exemplo. Então, a logística hoje está fazendo toda a diferença. Não à toa que a gente pega o café, põe no container em grão, e quando ele chega lá numa Bélgica da vida, ele está valendo simplesmente 300% a mais. Esse negócio de meio ambiente é interessante. Nós entrevistamos aqui outro dia um empresário também dessa área de logística, ele falando que tem notícia de grandes obras interrompidas porque surgiu ali no meio do caminho, desculpa, uma lagartixa da peruca azul, entendeu? Que está em extinção. Que está em extinção. Então, não podia passar a obra por ali. Então, foram milhões e milhões de reais desperdiçados que tiveram que mudar o trajeto. Não é sério isso, né, professor? Você tem dois casos. Tem um caso semelhante, acho que era no segundo governo do Lula, quando estava terminando a construção da usina de Santo Antônio, lá no Xingu, que tiveram que parar porque ali tinha bagre. Eu lembro da fala do Lula, como que um bagre, tipo de bagre, que a gente tem que respeitar o meio ambiente, eu não discuto isso. Claro. Está interferindo em milhões de lares brasileiros. Outro detalhe, o Amapá, ele não é interligado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. Lá é movido a diesel, porque tem que passar pelas reservas, e aí, reservas indígenas, e aí tem que ter um certo cuidado. Gente, esse cuidado é o seguinte, os caras lá no Amapá, e olha que descobriram petróleo ali na margem equatorial, você imagina aquilo ali daqui 10 anos. Um outro exemplo é a linha férrea que sai do leste da Bahia, de Luiz Eduardo Magalhães, etc. e tal, e vai para o Porto de Ilhéus. Quer dizer, ela corta, está parada aproximadamente, parada não, andando a passos lentos e sem vontade há mais de 10 anos. E o país? Quer dizer, nós somos um país que, além do passado ser imprevisível, a gente, em função de alguns detalhes que podem ser resolvidos de uma maneira mais rápida, emperra o desenvolvimento de determinadas regiões e, por que não, do Brasil. Né? E isso acaba repercutindo aqui com a gente. Né? Você exporta menos, entra menos dólares, entrando menos dólares você valoriza o câmbio, desvaloriza o câmbio, e aí pronto. Todos nós, de uma maneira, estamos sentindo o problema do Amapá, por exemplo, da Bahia, que eu citei, ou do bagre, que o Lula, na época, falava da usina de Santo Antônio. Pois é, professor, nós temos um assunto aqui para mais pelo menos meia hora, mas infelizmente o nosso tempo já está meio no talo. Quero agradecer muito a sua presença aqui, entendeu? Tenho certeza que vocês gostaram e muito obrigado. Ok. Como diria o profeta Oséias, meu povo se perde por falta de conhecimento. Quanto mais conhecimento você, seus entrevistados, vierem aqui para alertar, para pelo menos dizer, gente, vamos mudar o nosso rumo. O caminho tem que ser outro. E não tem jeito. Às vezes duro, mas é outro. E pensando no futuro dos nossos filhos, né, netos, a gente tem que tornar esse país mais viável. A ideia é essa e o objetivo do programa também é aquela gotinha, né, que a gente procura julgar na cabeça de quem nos ouve. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.